Bom, a gente vai ter um programa, né, em breve, né, para fazer um balanço aí do Santa, quem deve ficar, quem deve sair, mas por alto, Arthur Silva, assim, sem citar nomes, mas tem que sair mais do que ficar, né? É, Isso aí já eu até é já senso montei uma comum, né? lista. Não vou dar o spoiler aqui completo, mas eu já montei uma listazinha e a minha lista tá ali no máximo 10 nomes. No máximo 10 jogadores. Tá? E alguns jogadores desses 10 eu já estou contando com eles sendo reservas. Tá? Para time titular, deixa eu fazer uma análise rápida aqui para responder. Talvez uns 3 jogadores no máximo, tá? Para time titular. Galhardo, tá na sua lista? É um Galhardo, assim, para mim é um dos primeiros que o Santa Cruz tem que tentar não ter a permanência. Galhardo não tem clima, tá? Eu acho que assim, beleza, conseguiu o objetivo, todo mundo fala da importância que ele teve fora de campo, mas dentro de campo já há alguns jogos não consegue participar bem. Basicamente, na verdade, em todo o mata-mata ele só foi bem ali na partida contra o Sergipe, que de fato ele foi decisivo, fez um belíssimo gol na partida do Sergipe, contra o Sergipe na Arena de Pernambuco. Nas outras partidas não funcionou. E não é só no mata-mata, antes também já não vinha bem. Então, assim, um rendimento muito abaixo. E o que pesa na questão de Galhardo é o custo-benefício. Né? O custo de É. Galhardo é muito alto. Se a gente estivesse falando de um jogador com um salário baixo, compatível com o restante do elenco, talvez até a gente pudesse aqui falar, pô, vamos apostar ano que vem, quem sabe, com a pré-temporada completa, etc. Enfim. Mas eu acho que Galhardo, na verdade, é um dos primeiros. E são os casos que mais me preocupam, tá, Fábio? Porque esse elenco do Santos, a gente sabe que tem muitos jogadores com contrato longo, né? Muitos jogadores. E contrato longo aqui não precisa ser contrato de vários anos, embora existam jogadores com contratos assim de vários anos. A gente sabe, por exemplo, de Felipe Alves com contrato até 2029, que é uma completa loucura. Assim, a pessoa que resolveu ter a ideia de assinar esse contrato, ela precisa ser levada para tratamento assim, assim, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Eu acho que quando ligaram e ofereceram isso para Felipe Alves, ele não acreditou. Provavelmente ele pediu, mas quando disseram sim, vou É oferecer, aquilo. ele deve ter achado que Pô, era ele trote. pensou, pô, vou jogar nada Série D, pô, vou pedir bem alto, os caras não vão dizer sim, né? Então eu já encerro. Aí os caras falaram sim, ele falou, pô, e agora? Não tenho Vou desculpa, ter vou que ter que ir. ir. Vou ter que ir. Esses são os casos que mais me preocupam, Fábio. Porque, adiantando um pouquinho a discussão, o Santa tem vários jogadores com contrato longo, como eu falei. A torcida fala muito dos casos de Thiaguinho e João Pedro, por exemplo, que são jogadores que, coincidência ou não, depois que tiveram a renovação, o futebol caiu muito de rendimento. A renovação foi ainda ali na reta final do Pernambucano. Esses caras não me preocupam tanto porque eu acho que eles têm mercado. Eu imagino que o salário não seja nada muito astronômico, nada muito alto desses jogadores. Então eu acho que o Santa consegue colocar esses jogadores para atuar numa Série D, até mesmo numa Série C, sabe? Tiaguinho é um jogador que, se você for olhar a ficha dele, tem bons números de assistências e gols. Para um ponta, os números Sim. de Tiaguinho, se você olhar na temporada, são bons. Isso com certeza abre mercado para ele. É um jogador ainda jovem, sabe? João Pedro, talvez até o próprio Retrô queira de volta, um jogador que foi importante na campanha do acesso do Retrô na Série D. Assim, não obrigatoriamente ir para o Retrô, estou dando um exemplo aqui, mas eu acho que é um cara que consegue ter mercado. Os casos que mais me preocupam são esses jogadores mais experientes, com contrato já até o próximo ano e que normalmente vão ter um salário mais alto. Você tem o caso de Felipe Alves, você tem o caso de Thiago Galhardo, até mesmo o próprio Ariel, por mais que Ariel na reta final tinha conseguido até certo ponto ajudar dentro de campo, mas assim, é um cara de 37, 38 anos que nesses jogos, por exemplo, ele das 8 partidas do mata-mata reuniu condições físicas para estar disponível em basicamente metade só dos jogos. Então assim, você tem que colocar tudo isso no pacote. O pacote Ariel é um jogador que a maioria das vezes, ou assim, em grande parte das vezes, não esteve com condições físicas para jogar. Ou quando esteve, não teve naquela condição física que conseguisse ajudar nos 90 minutos. Ariel hoje foi a partida que ele mais jogou, deve ter jogado 70 minutos. E a gente viu que a condição física pesou, sabe? Tudo isso tem que entrar na conta. Então, isso é o que preocupa mais nessa questão do elenco. Mas voltando ali para a resposta da sua pergunta principal, assim,
Tem muita mudança que precisa ser feita e para mim a mudança deveria começar no comando técnico, tá? Eu não ficaria com Marcelo Cabo para o próximo ano. Saiu até uma entrevista dele hoje, a coletiva, ele dizendo que vai ficar e que segunda-feira começa o planejamento de 2026, que já conversou com o presidente, com diretoria, com o Irã Barbosa, que é um dos investidores, o principal investidor da SAF, de que vai ficar. Para mim já é um passo errado do Santa pensando no planejamento de 2026, tá? Eu não permaneceria com Marcelo Cabo. E aí os torcedores vão dizer, mas como é que não fica com um técnico que conseguiu o acesso, que conseguiu o objetivo? Veja, são casos raros, mas existem casos em que a decisão da diretoria é, pô, consegui o objetivo, beleza, obrigado, vou seguir minha vida, sabe? Eu de cabeça lembro de dois. O Cuiabá, quando subiu para a Série A, ele subiu com o Alan Al. O Alan Al não ficou para a Série A. O Cuiabá não permaneceu com o Alan Al. Eu me lembro de um Vasco num acesso para a Série A que subiu com o Joel Santana. O Joel Santana também não ficou. Então, só para citar dois exemplos, talvez existam outros. Eu acho que o Santa poderia seguir no mesmo caminho. Um ponto crucial, Fábio, e aí é na análise de Marcelo Cabo, mas também na análise de qualquer jogador, e quando a gente for fazer esse programa completo, analisando caso a caso, isso vai pesar muito na análise, são as questões dos contratos. Porque Marcelo Cabo não é um caso que o Santa Cruz tem que tomar a decisão de renovar ou não. Ele tem contrato para o ano que vem. A decisão é se você vai assumir uma conta de rescisão ou não. E aí, de fato, pesa. Você pensar num técnico que tinha contrato, conseguiu o objetivo e você resolveu rescindir, não é tão comum, de fato. Mas eu acho que é um primeiro passo em falso já do Santa, pensando aí Na temporada. na temporada que vem, né? No planejamento para 2026. Planejamento é a palavra que estava faltando. Ana Maria lembra que o Zago no Fortaleza, né, quando subiu da B para A também não ficou. Olha aí, ó, mais um exemplo. Já vamos. Não, da C para B. Da B para A foi Da Rogério C para Ceni, B. ele ficou. Da C Isso, para B foi exatamente. Zago. Então, três exemplos. Olha aqui, ó, rapidinho a gente já lembrou de três. O Pedro Braz fala que o Felipe Alves é da Previdência Privada Coral. O Gabriel lembra que Felipe Alves, Galhardo e Ariel devem ser entre 300 a 400 mil reais de salário já comprometidos para o ano que vem. Realmente é muito para um time de Série C. Tudo bem que vai vir SAF e tal, mas. E assim, time de Série C é muito. Também não é muito bom ter elenco com um cara ganhando 100 e outro ganhando 20. Isso aí, quando chega em fase decisiva, isso dá meu azar, viu? Então é bom fazer um É um time mais desabafo homogêneo pessoal, ali. Fábio. Isso é um desabafo pessoal. Não, mas realmente, assim, tipo, inclusive já aconteceu no Botafogo isso também, de, pô, os caras roeram o osso na primeira fase e chega no quadrangular, contrata uns caras do nada, ganhando muito mais, aí os caras largam, pô. Jogador de futebol é ser humano, os caras também, pô, o cara, eu aqui ralando ganho isso aí, pô, então deixa esse cara aí. Bom, é isso, né?